Então, para que a gente possa acompanhar, a primeira coisa é a gente ter a noção que nós estamos no mercado de startups, de inovação e que a mudança é contínua. Tem uma dinâmica de mercado muito mais agressiva do que os meios convencionais. Se o mercado convencional já é agressivo, no mercado de startups é muito mais. Existe uma mudança contínua, a dinâmica do mercado é muito grande. E é por isso que a consciência do risco do negócio deve existir. A gente tem que ter a noção que existe um risco atrelado ao negócio, mas não é porque existe esse risco que não vai acontecer, né, uma situação de mercado. A gente não pode acreditar que isso é uma verdade, porque de fato o que vai acontecer é que existe um risco natural mesmo, certo? É absolutamente normal. Então aqui a gente vai enxergar essa realidade, essa situação como algo natural. Existe realmente um risco do negócio, tem uma situação de mercado relevante, tem essas questões todas, mas é possível, é importante a gente enxergar essa questão. E ainda que o mercado seja dinâmico, o que vai acontecer é que todos os seus enfrentamentos, todas as suas ações empreendedoras vão enfrentar tanto o risco de negócio como essa dinâmica do mercado. Nós somos latinos, né? Então nós somos aí brasileiros, né? E a gente tem uma questão muito visceral que para os latinos, encerrar negócio é como se eu estivesse matando um filho, arrancando um braço, sabe? Tirando um pedaço de mim. Quando a gente pega, por exemplo, culturas anglo-saxônicas, Estados Unidos, alguns países da Europa, lá tudo mais, as pessoas abrem e fecham negócios com a maior naturalidade possível e passa, inclusive, a ser aceito pelo mercado que você tenha tido falhas de negócio. Ou seja, o que vai acontecer é que as falhas do negócio, elas são literalmente bem vistas. Ou seja, vai perguntar quantos negócios você já fundou? Não, eu já fundei tantos. Ah, desses 5 negócios, 4 quebraram. Ah, tá, você tem experiência. Você já sabe o que não pode ser feito. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não, você fala que fechou um negócio para muitas pessoas. Não, isso não pode. Não, você é um perdedor. Quem disse? Você pega estudos da FGV, você pega estudos do Sebrae, né? Você pega estudos das instituições de fomento, a maioria absoluta, na verdade a maioria absoluta, né? Todas dizem que você tem mais chances, né, de ter problemas no negócio. O jogo é desigual, você tem mais chance de ter problema do que ter a solução. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico, ele é cruel, ele tem a dificuldade. Sim, o que precisa? Fazer com método, com certeza. Mas o risco está aí. E provavelmente você vai enfrentar mais desafios do que facilidades. Agora, em nenhum momento, nenhuma dessas instituições, nenhum dos estudos, a própria tese do meu doutorado, até a dissertação do meu mestrado, foram relacionados à sobrevivência de negócios, direcionamento. Em qualquer estudo que você encontrar, você vai enxergar de fato que os desafios existem, mas é possível. Por que a gente diz que é possível? Porque os negócios estão aí. Essa é a grande questão. Eles estão aí na rua, você vai, você cruza com ele, você consome os produtos. Então, sim, os mercados, os produtos, eles estão aí disponíveis. E a nossa cultura, né, então a nossa influência cultural sobre persistência pode levar determinados empreendedores a ir no limite do risco, né? Quer dizer, passar do limite do risco, que inclusive coloca o patrimônio da família em jogo. E você se vê numa situação que entrou numa espiral que você já não consegue mais sair e entra naquela questão que já afeta a sua saúde, família, amigos, já destrói o casamento, os filhos brigam, porque você passou dos limites. Então, sim, no ambiente latino, né, nós brasileiros, a gente tem essa questão de que não, você não pode fechar negócio, porque fechar negócio é sinal de perda, de você é um perdedor. Não, tem um limite para isso, tá? Então a gente vai trabalhar o limite do que é aceito ou não é. Aqui a gente vai trabalhar com consistência, certo? Então, você precisa ser persistente, você precisa ser resiliente, sim, mas tem sinais que não devem ser ignorados. Eu vou trabalhar com vocês
Justamente estes sinais, que é o que nos interessa, ok? E também é um ponto importante a natureza da demografia das empresas. O que significa isso? Né? Quando a gente fala da demografia das empresas, a gente está falando que empresas elas nascem, empresas sobrevivem, seguem o jogo e num determinado momento as empresas morrem. É parte da nossa natureza. Então, se nós seres humanos abrimos e fechamos, né, no sentido, né, nós nascemos, vivemos e um dia nós vamos embora, né, as empresas também. O que a gente trabalha é o conceito de perenidade das empresas. Então, se você observar, empresas que têm mais de 50 anos de existência, provavelmente, né, elas passaram por um sinal de perenidade, ou seja, elas no mínimo não dependeram de um empreendedor só e foi feito no mínimo um processo de transição do poder, certo? Porque se ela tem 50 anos, a pessoa ela começou a trabalhar na empresa, foi para o final com 70 anos, com 80 anos, com 100 anos, né? Então você pode ver as empresas chamadas empresas centenárias, tem vários estudos que identificam o que faz com que as empresas tenham longevidade, né? Ou seja, elas souberam profissionalizar os processos, elas souberam automatizar os processos, elas souberam trabalhar com cadeias de comando, hierarquia, delegação de poderes, delegação de atividades. Muitas empresas são compostas por um empreendedor e essa empresa ela depende exclusivamente da atuação desse empreendedor. E isso aumenta as chances de fracasso do negócio, de esgotamento, né, físico, intelectual, emocional, né, do empreendedor. Então tem sinais de fato que a gente precisa identificar, que eu vou trabalhar aqui com vocês com bastante clareza, com bastante tranquilidade. Não precisa nem se assustar, mas também a gente tem que ficar sempre monitorando a situação do mercado. Então, vale a pena a gente entender que é fato, as empresas elas nascem, elas vivem, crescem e um dia elas vão finalizar, é normal. O que a gente tem que trabalhar é fazer com que as empresas tenham uma maior perenibilidade, né? Então, desculpa se eu falei incorreto, né? Que elas sejam mais perenes, ou seja, elas tenham uma longevidade o máximo possível, desde que elas gerem resultados e que elas agreguem valor para a sociedade e tudo mais, né? Então, vale a pena a gente estudar essa questão, mas ao mesmo tempo, não é porque nós temos uma influência cultural que nós, latinos, temos essa questão de que a empresa não pode fechar. Da mesma forma, a empresa ela vai viver o resto da vida, são duas inverdades. As empresas, sim, elas podem fechar, certo? Elas podem realmente fechar e elas também podem sobreviver por muitos anos, por 100, 200 anos, ok? Não tem nenhum impedimento que isso aconteça. A gente vai ter que identificar os sinais. A startup, a única questão é que ela tem um impacto muito grande logo de cara. Por quê? Porque a gente está num ambiente muito dinâmico e essas questões elas aparecem logo nos primeiros momentos. Eu já apresentei para vocês aqui a tese do Vale da Morte das startups. E você pode resgatar conteúdos aqui no canal sobre isso, tá? O Vale da Morte é uma situação muito típica das startups, que elas começam, elas têm um pequeno crescimento, ou seja, elas têm uma pequena experimentação de sucesso. Lógico que começa, ela tem uma experimentação de sucesso, ou seja, os primeiros produtos foram vendidos, as questões foram vendidas, depois ela entra numa espiral que parece que tudo dá errado e que não haja o que você faça, não há o que você altere e parece que vai dar tudo errado. E não é verdade, não é essa hora de você desistir do negócio. É importante deixar claro, certo? Não é essa hora. A maior parte das startups quebram nesse momento, quando a maior parte das startups, pasmem, elas poderiam sobreviver a esse momento, fruto de você ter a consciência do momento oportuno de você saber sair ou não, certo? É natural. Você experimenta um momento de sucesso aqui logo no começo, depois você entra numa espiral de queda, porque a empresa está vivenciando, você só vai descobrir através da sua curva de experiência, e depois, aí sim, depois de passar dessa parte, se não há uma recuperação, não há um direcionamento, aí sim são os sinais que a gente vai trabalhar, ok? Então, saiba que você vai passar por desafios, ok? Isso é normal.